Saudações pessoal, aqui é Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre esses 6 jogos aqui, né? E o conceito do vídeo é que eu estou falando de jogos que eu tenho na coleção, que eu adquiri esse ano, né? Conheci esse ano e ainda não saíram da coleção. Então eu fiz um vídeo já há algum tempo, né? De jogos que chegou na coleção e que já saiu. Esses é o que estão ainda na coleção. Aí eu vou explicar o motivo de cada um deles estar ainda na coleção, né? E comentar minhas primeiras impressões, né, sobre o jogo, dependendo de, vou dizer quantas partidas eu joguei, tudo mais, não sei o que, certo? Mas aí antes de começar, né, gostaria aí de pedir, né, para você aqui se inscrever, né, comentar, curtir aí o vídeo. Por enquanto ainda tem a vasta maioria das pessoas que assistem são externos, isto é, não são inscritos. Então se inscreva aí que você apoia o canal, né, e também dá a impressão para mim que o canal está crescendo. Beleza. Vamos começar aí, ó. Eu botei empilhado na ordem que eu anotei aqui, certo? Então vamos começar primeiro pelo Airland NC Spies, Lies and Supplies, né? Então é um nome gigante, porque esse jogo aqui é de uma franquia, digamos assim, né? Ele tem esse aqui, que é o original, né? Airland NC, e aí lançaram esse outro aqui, que aí ao invés de lançarem com esse nomezinho aqui, né? Colocaram o nome todo e embaixo o restinho, sabe? É como se fosse o 2, né? Esse é o 1, esse é o 2, né? Eu gosto muito desse jogo aqui. Ele lembra um pouco o Battleline, um pouco não, bastante até, que basicamente é um jogo de disputa de cabo de guerras entre vários cabos de guerra. No caso aqui são só 3, então ele é um jogo meio micro, assim, tem pouquíssimas cartas no jogo. Deixa eu ver se eu consigo achar a lista de componentes aqui. Não vou conseguir achar, achei. São 2 cartas de Comandante Supremo, 2 cartas de modo épico, aí do jogo mesmo, ó, 18 cartas de batalha, que são as cartas que você vai usar para que vai ter os números que vai se disputar a cada cabo de guerra desse. 3 cartas de teatro, né, theater cards, que são as localizações que você está fazendo. No caso aqui não são localizações, é tipo de inteligência, diplomacia e economia, né? Então são as áreas que você está disputando. Aí vai ter marcador de ponto, né? 28 marcador de ponto, marcador de suprimento e um livro de regra. Então é um jogo pequeno, sabe? Ele é um pouco maior do que esse outro aqui, não em termos de caixa, né? A caixa é do mesmo tamanho, mas em termos de componentes, porque ele tem esses marcadores de suprimento aí que inserem uma mecânica nova no jogo, né? Ele é do John Perry, né? É o mesmo cara que fez os 2 jogos, né? E eu joguei esse somente uma vez, né? Esse é o outro, o primeiro eu joguei várias vezes já, não lembro quantas, né? Não vou olhar agora. Mas esse outro eu só joguei uma vez, porque o jogo ele é dependente de idioma, certo? Ele não foi lançado no Brasil, então ele tem cartas com texto. E para eu jogar com um jogo em inglês é um pouco mais difícil, para não dizer muito mais difícil do que um jogo em português. Aí, mas esse aqui não é inglês também não? É sim, mas esse eu tenho os paste ups, né? Que são o textozinho em português que eu coloquei dentro do sleeve, e aí todo mundo consegue jogar de boas e tal, e fica tranquilo, né? Bom, eu joguei só uma vez. Eu prefiro o original, certo? Por qual razão? Parece não. O original é claramente a versão mais elegante do jogo, né? Ele é a versão que o cara pensou em todos os poderes de uma maneira extremamente coesa, para o jogo ficar muito funcional e tudo mais. E aí provavelmente ele, vou fazer um segundo. E aí o salto para fazer esse primeiro para fazer o segundo, né? É um salto meio grande assim, porque ele tem que criar 18, não são 18, né? São 15 novas habilidades, porque 3 cartas não têm habilidades. Mas ele vai ter que criar 15 novas habilidades e que elas conversem entre si, né? E não só isso, ele foi ainda mais ambicioso. Ele pensou no jogo para você conseguir pegar esse e jogar um jogo só gigante, né? Ou jogar um jogo só com 4 jogadores, né? Ainda não joguei, ainda não tive essa experiência, né? Eu só joguei uma vez esse jogo que eu estou falando, né? O Spies, Lies and Supply. E eu acho que ele tem esses problemas, né? Ele não é tão elegante quanto o primeiro. Ele tem muito mais detalhes e muito mais texto, né, nas cartas, então você vai ter que ler mais para se acostumar. Não sei se é porque eu joguei só uma partida, então fica esse detalhe, né, de que tem a barreira de entrada do jogo, né? Mas claramente eu achei ele mais complicado. Não é assim muito complicado, mas é mais complicado do que o outro e é mais difícil de ver as sinergias entre as cartas. Algumas são bem óbvias, então eu acho que o design mesmo dessa versão não é tão bom quanto da outra versão, sabe? Então, por que ele está na coleção? Porque eu tenho que jogar ele mais vezes, né? Não faz muito sentido eu ter um jogo, jogar ele uma vez
e ficar nessa. E lógico, eu também gostaria de jogar a versão para 4 jogadores, que aí jogam em time, parece. E eu gostaria também de jogar a versão que mistura. Já vi gente dizendo que não ficou legal a mistura, e eu acredito que pode não ter ficado legal, porque às vezes o cara pensou na caixa fechadinha, né? E mesmo que ele queira fazer esse né, adicional, geralmente não casa tão bem, sabe? Mas aí eu quero testar de todo jeito. Não é um selo de aprovação, né? Porque infelizmente eu prefiro o outro, né? Então tá aí na pendura, esperando eu conseguir jogar mais partidas. Eu gostaria de fazer o paste up, mas eu não encontrei feito. E não encontrei, eu falei com o cara que fez o anterior para pedir a fonte e tal, não sei o que, mas o cara não me responde. Então, paciência, né? Algum dia talvez eu faça uma versão minha mesmo e boto para imprimir, beleza? O próximo é o Egísia, né? Egísia, que é um jogo aí muito maior, né, do que o Erland em si. Egísia, Shifting Sands. Esse é um daqueles jogos que eu comprei porque saiu na Amazon lá de fora, né? E é uma oportunidade única, digamos assim, porque esse jogo é antigo, certo? Eu não vou lembrar o ano dele, mas essa versão, parece que essa versão é de 2016, sabe? Então, ele já é a segunda edição de uma outra versão antiga, né? Então é um jogo velho, que está na minha wishlist, ó, já faz um tempão. Só que, obviamente, eu coloco coisas na minha wishlist e às vezes eu não tiro, né? Então, faziam muitos anos que eu tinha visto sobre Egísia, que eu achei a ideia interessante, mas que eu não, atualizei aos meus gostos, né? Então, claramente, eu achei o jogo meio que datado, né? Mas antes de começar a falar sobre o jogo, ele é meio que criado por um grupo de game designers, né? Que chama, eu vou falar isso completamente errado. Akitoka, Atitoka, não sei. É um nome bem grande, assim, bem esquisitinho, com 2C, 2T, 2C, sabe? É um negócio meio... Eu acho que é por causa do nome do povo, não sei. Aí o pessoal que faz parte desse conglomerado é um bocado italiano. Ó. Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto, Antônio Tinto. É tudo autor italiano. Esse Virginio Gigli é até mais famoso desse grupo aí, porque ele fez o Grand Austria Hotel, né? E esse grupinho aí também já fez outros jogos, né, como Alma Mater e Leonardo da Vinci, que são jogos mais antigos, né? E ainda surgiu depois disso, né, também desse Virginio Gigli, né, e outras pessoas, acho que a Flaminia está junto com ele, o Lorenzo e o Magnífico, que é até famoso, tá, é um jogo bom, Golem, que eu já joguei também, achei ele mais ou menos, e o Coimbra, que eu achei legal e tal, bonzinho. Eu joguei o Egísia 2 vezes, né, uma com 2 jogadores, outra com 3, então ainda não joguei com 4 jogadores, ele vai até 4, isso aí. Ele vai até 4 jogadores, eu ainda não joguei e parece que é a melhor configuração. Aí eu quero jogar, né? Por isso que ele ainda está na coleção, né? Então já estou adiantando a razão dele estar na coleção, porque eu ainda não joguei ele o suficiente para decidir, né? E ainda tem um outro problema, ele veio faltando uma peça, então para eu vender isso aí vai ser bem difícil, né? Porque o pessoal quer o jogo completo. Aí eu pedi o replacement, só que aí chegou o replacement e a Receita mandou de volta porque não tinha meu CPF, né? Eu achei meio sem noção, mas bom, paciência, né? Qual é a parte melhor do jogo, né? Ele é um jogo de alocação de trabalhadores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o resto da caixa aqui. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores, né? Você vai ter esse tabuleiro aí, ó. Então ele descreve aqui, ó. Viagem pelo Nilo, né? Que aí tem uns barquinhos aí entrando em várias posições. Colete recursos, né? Que é essa parte aqui. E construa monumentos icônicos do Egito. Né? Então a ideia do jogo é você pegar esses barquinhos que são dos seus trabalhadores e você ir descendo no rio Nilo, né? Então tem o rio Nilo aqui. Você vai descendo no rio Nilo, posicionando trabalhadores e você nunca pode voltar, né? Então ela tem a ideia de que é como se fosse um time track, né? Assim, mas não é. Só que deixa eu ver um jogo que tem esse esquema. Pronto, o Tokaido tem isso, que você vai andando, né? E você não pode voltar e você só tem um trabalhador para ir seguindo. Aqui no caso você tem múltiplos trabalhadores, só que nunca pode ir antes de algum seu. Então você sempre vai descendo. É como se você tivesse um trabalhador e ele fosse andando na trilha. Só que você deixa ele lá para bloquear os espaços para os outros jogadores, né? Para não ficar um negócio, um buraco lá, alguma coisa assim, né? E tal. E porque tem muita coisa que vai resolver, no caso, tudo resolve depois, né? Primeiro você aloca, depois você resolve as coisas. E aí eu achei a parte mais interessante do jogo a alocação, né? Esse sistema de alocação diferenciado, porque gera bastante tensão e tem muitas decisões importantes. É um jogo com muita interação, né? O Worker Placement geralmente já tem interação por causa do bloco. Aqui tem mais ainda porque o bloco é muito mais pesado, sabe?
Então, jogando com dois, esse jogo aqui é faca na caveira, assim. Você vai furar o olho do amiguinho direto, porque só tem um espaço para construir. Então, se eu coloquei lá, eu vou construir pirâmide, o cara já não pode fazer, certo? Então é uma corrida mesmo. Se você correr muito, pode acontecer de você construir tudo e o oponente não construir nada. Só que aí, obviamente, ele vai pegar várias cartas de recurso para se fortalecer para uma próxima rodada, certo? Então achei essas partes do jogo inteligentes, né? O jogo ele é muito tático, o que geralmente eu não gosto, eu prefiro de um jogo mais estratégico, mas aqui ele é muito tático mesmo. Você está sempre pensando na sua imediata jogada posterior e não no futuro e tal. Lógico que você pensa um pouco no futuro, tem algumas coisas que você pode investir, né, digamos assim. Só que essas coisas que você pode investir podem ser modificadas rapidamente, então muita tática, né? Tática que eu quero dizer é que são coisas que você toma decisões para o momento e não pensando em 5, 10 rodadas na frente, né? Vários turnos na frente. Eu achei o design gráfico muito ruim mesmo. Ele falta informação, então eu acho que é um problema dele ser antigo, né? Então ele tem iconografia em vários locais e tal, mas ele falta algumas informações-chave. Por exemplo, ele não diz lá como é que pontua a pirâmide. Quando eu boto um negócio na pirâmide, eu pontuo. Ele não diz, né? Então ele só diz como é a pontuação no final de jogo. Então ele falta algumas coisas no tabuleiro que poderiam estar lá para relembrar a pessoa do que ela tem que fazer, sabe? Que não faz muito sentido não ter, né? Ele não lembra lá que você não pode construir vários andares da pirâmide, ou da pirâmide não, da estátua e tal. Então tem restrições no jogo que dava para ele lembrar no tabuleiro, de uma maneira iconográfica simples, e ele não faz isso, né? E além disso, as cartas elas têm um íconezinho bem pequeno, eu não consigo enxergar o que tem no ícone lá, que ele diz com quantos jogadores aquela carta vai entrar, né? O velho, esse aqui só entra com 2, esse aqui entra com 3, esse aqui entra com 4, né? Tem isso no jogo, só que é muito pequeno. É para você ver, é ridículo. Você tem que ter uma lupazinha para ver isso aí, né? Então, muito ruim o design gráfico do jogo. Assim, não é muito ruim, mas tem esses problemas, sabe? Esses engasgos. Aí, o puzzle do jogo geral, assim, é você organizar os seus trabalhadores. Porque você vai ter trabalhadores que você vai usar eles, né? Você não gasta eles, mas você tem que ter uma certa potência de trabalhador. E quando você vira, para indicar que usou aquele tipo de trabalhador para fazer uma construção. E aí, essa é a parte que é o quebra-cabeça do jogo. Deveria talvez ser a parte mais interessante do jogo. Só que eu achei fraco. Não é tão interessante assim. É simplório. Você raramente vai construir todas as construções, especialmente com 2 jogadores, né? Com 3 ainda rola, né? Mas com 2 é muito difícil. A disputa é muito grande. Então termina que o gerenciamento com 2 jogadores é meio besta, assim. Porque você vai ter um trabalhador coringa que você pode juntar com os outros. Aí costumeiramente você vai usar ele. E geralmente você vai usar mais um outro. Então, assim, não cria um gerenciamento de trabalhador e tal, não fica tão interessante assim, né? Então, ele está na coleção porque eu vou ter, tanto pela dificuldade de eu me desfazer dele por um valor que eu considero justo, né? Como também eu queria jogar com 4 jogadores. Então, por isso que ele está aqui, meio que na pendura, né? Aguardando a oportunidade dele de brilhar. Vamos ver o que acontece, né? Próximo jogo é o Monstrosity. Monstrosity, mais um que eu comprei na Amazon. Esse eu comprei simplesmente por causa do valor. Eu acho que foi tipo R$35, muito baratinho. Só que aí, vê, ó, o jogo ele tem uma caixa que ele tem um buraco e ele tem uma peça aqui, ó. Perceba que essa peça rasgou, né? Que isso aqui é muito frágil. Isso aqui é tipo colado aqui, ó, para dar esse efeito meio 3D, sei lá qual é a ideia aqui. Achei uma ideia muito ruim, né? E aí já gerou esse problema aqui. Então, para eu vender esse jogo, nunca, né? Não sei. Muito difícil eu vender, só que ele foi tão barato que eu não me incomodo. Aí qual é a ideia do jogo? Ele é mais uma atividade do que um jogo, né? Ele foi criado aí pelo Eric Slauson, não sei se é assim que fala, e ele possui uma série de monstrinhos. Deixa eu pegar uma posição aqui, a luz tá difícil. Essa carta também não está ajudando, né? Aqui. Ele tem uma série de monstrinhos, né? Vários desenhos aí diferentes. E você vai fazer o quê? Uma pessoa vai olhar isso aqui e vai descrever. E aí tem coisas bem esquisitas mesmo, porque esses daqui estão até sãos, né? Esse aqui é uma tartaruga que tem um vulcão nas costas, sabe? Então é fácil porque tem algo que remete, mas tem uns bichos que não tem nada a ver com nada. Eu tô vendo só bicho parecido aqui. Mas bom. E aí você vai descrever esse monstro e a pessoa vai desenhar. Então ele tem umas cartelonas lá para a pessoa desenhar. E a pessoa vai desenhar um monstro baseado na descrição. Depois vai ser votado, né, em quem ele desenhou melhor, quem o cara achou que fez mais sentido com a carta dele, né? E por aí vai, e as pessoas também. Aí isso é um jogo de votação, sabe? Então, pra mim, não é muito jogo, não, isso aqui. Porque as mecânicas são muito fracas.
ele é mais uma atividade, né? Assim, é um jogo mais para você curtir e tal, se divertir um pouco, tal. Vai ter um vencedor, mas não vai ser justo, né? Porque costumeiramente, se tiver um cara que é muito bom, o pessoal às vezes não vai nem votar nele só para ele não ganhar tanto ponto assim, sabe? Vai dar uns pontos por pena, né? Ah, fulaninho não ganhou nenhum ponto, vamos ajudar aqui, que pelo menos dessa vez ele fez um negócio legal, né? Então acontece isso no jogo. Então é uma atividade, sabe? Eu não achei um jogo. E é divertido. Joguei só uma vez, né? Achei divertido a partida que eu joguei. Jogaria mais vezes. Inclusive eu já até separei as cartas que eu joguei para não ficar repetindo. Não sei onde estão, acho que eu coloquei em outro local aí da minha casa. Mas é isso aí, esse é o Monstrosity. Então só está na coleção porque foi muito barato, não tem por que eu vender nas carreiras. Campos de Arley. Esse aqui é grande, sabe? É um jogo do Rosenberg, né? Mesmo criador aí de Agrícola, de Caverna, né? De vários outros jogos. Eu gosto de alguns jogos dele, certo? Eu tenho aqui em casa o Hallertau, né? Tenho o Patchwork, né? Alguns jogos aí do Rosenberg. Já tive o Mamma Mia, né? O clássico Mamma Mia. E estamos aí, Campos de Arley eu comprei lá no DOF, né? E eu sempre tive curiosidade em conhecer esse jogo, porque ele é um jogo exclusivamente para dois, né? De alocação de trabalhadores. E eu gosto de jogos para dois, né? Então, eu sempre tive a curiosidade de conhecer, porque sempre dizem que ele é o melhor jogo dele para dois e tal, não sei o que, um dos melhores. Tá? Sendo que eu acho que os jogos dele funcionam costumeiramente para dois mesmo. Não sei o que é isso, se ele testa muito com a mulher dele, né? Não sei, eu sei que os jogos dele funcionam muito bem para dois. O Hallertau, por exemplo, acho que joga até 5. Mas se você for jogar com 5, vai demorar 10 anos a partida, sabe? Então é melhor você jogar com 2. Eu sempre não, só joguei uma vez, acho que com 3. Não gostei muito. Para mim só adiciona downtime, só adiciona tempo à partida, né? Então não faz muito sentido. Eu achei que o Campos de Arley lembra muito o Caverna, porque ele é como se fosse o sandbox. Você tem vários locais para alocação, está tudo visível desde o começo da partida, então não tem informação secreta. Não tem aleatoriedade, né? É tudo determinístico, digamos assim. E isso é bom por um lado, né? E isso é ruim por outro. Eu prefiro jogos com menos sorte ou com sorte mitigável, mas eu tenho percebido que jogos com zero sorte eu só gosto se ele for extremamente elegante, extremamente com pouca regra, rápido, né? Então um jogo abstrato eu acho legal. Então o Onitama eu acho legal, né? Um Int eu acho legal. Jogos abstratos de 2, assim, sem zero sorte eu acho legal. Se for rápido, xadrez eu odeio. Eu acho muito ruim xadrez porque é um jogo que é muito estudado. E aí eu acho muito esquisito um jogo ser estudado para criar estratégias e tal. Eu gosto da descoberta dos jogos, né? Então para mim xadrez não tem essa graça porque eu acho também ele demorado para a proposta, muita coisinha, sabe? Então não gosto de xadrez. Pois bem, já esse Campos de Arley não é um jogo abstrato, é um jogo extremamente temático, inclusive, né? Você está fazendo tecido, você está fazendo roupa, você está fazendo viagens, né? Você está juntando leite, tá um monte de coisa aí. Que eu nem lembro tanto de coisa que tem. Aí você tem uns upgrades lá que você faz, então você fica melhor em pegar madeira. Então quando você manda um trabalhador lá, você vai pegar mais madeira do que seu oponente. Então o jogo gera uma simetria no decorrer da partida com esses upgrades que você faz, como se fosse skills que você vai ganhando no decorrer do jogo, né? E essa é uma das partes mais interessantes do jogo, né? E aí eu achei legal o jogo, não achei assim incrível, né? Porque ele me lembra muito o Caverna, eu não gosto do Caverna, né? Que a impressão que eu tenho é que a rejogabilidade não é tão alta e é mais dependente do jogador querer fazer algo diferente do que o jogo proporcionar algo diferente, né? E como ele não é um jogo abstrato, né, que jogos abstratos têm muita interação, muito conflito direto, a parte de interação não fica tão influenciável, ela não influencia tanto, né, na partida. Então se eu jogar com você ou jogar com fulaninho, a partida vai ser similar, porque a gente não vai ter tanto bate-cabeça assim, apesar de ser um jogo de alocação do trabalhador, apesar de eu poder bloquear seu espaço, né, costumeiramente eu estou querendo otimizar o meu. Se eu for fazer só bloqueios, eu vou ficar lá atrás, porque eu vou estar fazendo estratégias subótimas, querendo lhe lascar só, sabe? Então não é interessante esse tipo de estratégia aqui. Uma mecânica que eu achei bem legal é que o tabuleiro é dividido em duas partes, né? Duas porções lá. E um lado é o inverno, o outro lado é o verão, se eu não me engano. E aí você tem ações diferentes em cada um desses lados, só que uma vez
por estação, você pode posicionar um trabalhador na outra. Aí isso é bem legal porque abre uma série de possibilidades, né? Tipo, ó, porra, eu tô bem travado aqui, quero fazer uma ação diferente e eu quero fazer uma ação sobre isso aqui que não tem mais. Eu posso lá do outro lado fazer uma ação equivalente, né, e tal, ou similar, ou até fazer uma ação completamente diferente que não exista nessa estação, né? Aí qual é o contra disso? É que eu cedo o first player, né, o primeiro jogador para o meu oponente. Então achei isso aí bem interessante, a dinâmica é diferente e tal, que eu nunca tinha visto antes, né? E que apesar de simples, né, gera decisões legais, né? Eu achei que aqui a alimentação é bem de boas, então ao contrário de Caverna e de Agrícola, por exemplo, que a alimentação é um entrave, digamos assim, aqui é só um fluff, né? É algo adicional que ele tem que botar, porque aparentemente o Rosenberg ele passou fome na infância e ele tem que estar alimentado sempre. Eu acho engraçado. E eu achei o jogo ele é meio good vibes, assim. Você vai jogando de boa e tal, vai fazendo tudo que você faz ponto, né? Então, não é o tipo de jogo que eu exatamente gosto. Eu prefiro um jogo mais de confronto direto, de interação, de um batendo cabeça no outro, de eu conseguir bloquear meu oponente enquanto eu faço uma boa jogada, né? Aqui não tem muito disso e por isso que eu não achei ele tão legal assim, né? É por qual motivo ele se encontra na coleção? Eu acho que eu só joguei uma vez, né? Tirando uma vez que eu joguei solo para aprender, então eu joguei muito pouco o jogo para ter uma definição clara sobre o que eu fazer com ele, né? Então eu quero jogar outras vezes para ver se ele fica ou se ele sai. Na minha cabeça eu tenho quase certeza que ele vai sair, porque entre ele e Hallertau eu prefiro o Hallertau. É para ter dois jogos de fazendinha do mesmo cara, apesar de eles serem bem diferentes, porque o Hallertau tem um impacto da sorte até meio que um pouco grande. No começo eu até me incomodava, mas depois eu meio que me acostumei e acho ele até interessante e tal. Então termina que talvez eu fique com o Hallertau e me desfaça do Campos de Arle, apesar do Campos de Arle ser um jogo muito mais bem cotado e Hallertau ser inclusive até menosprezado assim pela maioria das pessoas. Se você não conhece Hallertau, recomendo você dar uma conhecida aí, se você gosta dos jogos do Rosenberg, né, do estilão assim. Talvez você não goste porque você gosta dos jogos dele, né? Que eu não gosto, do Agrícola, do Caverna. Aparentemente eu não estou achando tão legal o Campos de Arle, então Hallertau é um jogo um pouco fora da curva dele, desses maiores, né? E aí por isso talvez eu goste, porque ele é mais diferente do usual, do game design. Esse vídeo vai ficar meio longo, eu tô achando, né? Próximo jogo é o Parks. Esse aqui eu não vou virar muito não, porque se eu virar acho que vai cair tudo. Mas eu queria que aparecesse o nome dele direito, né? Mas acho que eu não vou conseguir. Se eu virar cai tudo. Pois bem, Parks, né? É um jogo aí também de alocação de trabalhadores. Você está caminhando numa trilha. E ele é parecido com Egísia no ponto de vista de que você vai ter que andar sempre para frente. Então, uma trilhazinha você tem que sempre andar para frente, né? Continuamente. Só que a diferença é que você tem dois trabalhadores. É um jogo do Henry Audubon, que aí eu fui olhar até, ele não fez muitos outros jogos. Ele fez um tal de Trails, então ele parece ser o cara dos jogos da natureza, assim. Ele é um jogo muito bonito, né? De todos aqui que estão na mesa, ele é o mais bonito, assim, sem nem comparação. Não tem nem como eu não preciso nem refletir para dizer isso, sabe? Ele é o jogo mais bonito que eu tenho aqui e é um dos jogos mais bonitos que eu tenho na coleção mesmo. Então ele é um jogo realmente bonitão. Tem vários componentes de madeira, o negócio tá caprichado mesmo, sabe? E eu achei ele um jogo muito bem feito, é muito redondo, né? Assim, as coisas se encaixam muito bem, o fluxo é muito bem bolado, né? Só que aí tem alguns problemas com ele, né? Ele é um jogo família, né? Eu costumeiramente não gosto de jogos família porque eu acho que ele tá ali no limiar entre não tem estratégia suficiente e também não eleva o suficiente para jogar descompromissado, sabe? Então ele tá ali no meio do caminho muito esquisito, só que aqui ele tem algumas coisas legais. A parte mais legal do jogo é o cantil. O cantil você vai pegando os itenzinhos, botando lá e tal, e aí você pode ativar esse cantil colocando uma gotinha d'água entre as duas fichas e aí você recebe aqueles bônus para fazer. Então você tá meio que construindo uma enginezinha, um combozinho durante a partida que você vai usando e claramente quanto melhor você constrói isso, mais vantagem você tem com relação aos seus oponentes, né? Então é algo importante a ser feito e é algo que destaca o jogo um pouco desses jogos de famílias que não tem muita substância, digamos assim, né? E a parte da alocação de trabalhadores eu acho legal também, você vai avançando aí tem uns blocos, acontece muito bloco e acontece muito bloco de propósito também, então eu gosto dessa vibe do jogo, né? Ele é parecido com o Egísia, porque ele tem o mesmo esquema de alocação de trabalhadores, só que ele é um pouco mais relax, né? Porque você tem dois trabalhadores e você sempre pode pisar em alguma coisa que alguém já pisou. No Egísia não dá, porque você bota o boneco lá
e ele fica lá até o final da rodada para você distribuir as coisas para as pessoas. Aqui não. Eu pisei num lugar que eu ganho uma árvore, por exemplo. Aí se eu sair daquele lugar, alguém pode vir e pisar lá. Inclusive eu mesmo posso lá pisar de novo, né? Então ele é um jogo meio que... Ele é um worker placement diferentão, assim. Ele tem esse aspecto, né? Só que tem esse fluxo contínuo da trilha. Tipo, eu pisei no lugar, se eu sair alguém pode pisar. Ou mesmo eu estando lá, se o cara tiver uma fogueira lá, ele pode gastar a fogueira para poder entrar no mesmo lugar que eu. Aí tem uns negócios interessantes no jogo, certo? Só que aí tem alguns problemas graves, assim. O primeiro deles é o balanceamento das cartas. Tem umas cartas lá de paixão e de não sei o que, né? Que você, quando cumpre um objetivo, eu visitei 3 parques com montanha. Aí você pode virar essa carta e posicionar ela ou como um objetivo de final de jogo, ou como uma habilidade passiva que você ganha. Você vai ter coisas durante todo o jogo, né? Daquele ponto até o final do jogo. E eu achei muito forte as cartas que reduzem o custo dos parques. Então, tipo, todo parque agora custa uma montanha a menos. Então, se você fizer uns, sei lá, depois desse ponto, mais uns 5, 6 parques, que não é incomum, né? Você economizou 5, 6 montanhas. Cada montanha é uma ação que você deixou de fazer, né? Então, você otimizou 6 ações. E a parte de ponto não é tão alta assim, é um ponto por causa não sei o quê. Talvez isso num jogo extremamente apertado faça diferença. Mas a impressão que eu tenho é que é muito melhor você pegar esses objetivos e diminuir o custo. Aí tem objetivos que não são de diminuir o custo. Aí esses são piores. Claramente piores, assim. Pelo menos é o sentimento que eu tive. Eu joguei até um bocado de partida. Eu joguei 5 partidas desse jogo, né? Joguei com todas as configurações. Solo, 2, 3 e 4 jogadores. Exceto com 5. Porque o jogo vai até 5. Só que não rola. Sinceramente não rola. Não entendi porque botaram isso na caixa. Porque quando eu joguei com 4 jogadores, uma partida deu 2 horas e meia quase. Então, para um jogo tão leve assim, não faz sentido. O downtime fica imenso, o jogo fica muito demorado e não faz sentido você jogar, na minha cabeça, não faz sentido jogar um jogo com 5, não. O número ótimo, inclusive, é 3. 2 é pouca gente demais, então vai ter um robô lá, um NPC, fazendo as coisas, como simulando um outro jogador, né? 4 é quase o número ótimo, seria se não fosse a demora, né? Que aí demora muito, você vai andar nessa trilha 3 vezes, e aí demora muito o fluxo do jogo, fica muito lento e não vale a pena, eu acho, talvez jogar com 4. Aí esse é o maior problema desse jogo. Eu gostei, eu acho que ele é um jogo Family Plus, né? Que me dá satisfação jogar, só que tem esse desbalanceamento e tem o fato de que ele joga melhor com 3. É para jogar com 3, é melhor jogar outros jogos aqui, outros euros, que geralmente euros são bons com 3. E aí eu prefiro jogar o jogo um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais estratégico do que o Parks, né? Mas aí tá na coleção. Pelo que você reparou aí, dos que eu mostrei até agora, foi o que eu mais joguei, né? Então isso é um bom indicativo. Só que eu não sei quanto tempo ele dura mais, né? Então ele tá na coleção por enquanto, não sei o quanto tempo ele vai durar ainda, né? Mas está aí na coleção. E por fim, esse vídeo vai ficar enorme. Por fim, temos aqui o mais recente, esse chegou faz pouquíssimo tempo. É o AI Space Puzzle, né? Esse é um jogo que eu vi em Essen e eu fiquei interessado nele. Só que eu não sabia se ele era dependente de idioma. Aí depois, né, quando eu vi lá na Amazon, descobri que ele não era, que eu fui atrás de ver melhor os detalhes. E aí adquiri, né? Ele é um jogo de um time polonês aí. Eu vou destruir vários nomes aqui agora, que é Katarzyna, Kioki, Silvia, mas Silvia é escrito com Y e com W, viu? Silvia Smolinska, Łokiek, Winiskeski, sei lá, e Mateusz Wolski. Então eu acho que é todo mundo da Polônia, né? Todo mundo polonês. E é um time que eu fui olhar, não tem tantos outros jogos assim. Então acho que eles se reuniram, tiveram uma ideia e fizeram esse jogo aí. Que ele é um jogo que me lembra muito o Concept, porque você vai ter que dar dicas sem falar nada, usando uma iconografia lá própria do jogo, né? E eu achei legal. E aí você talvez vai se assustar. Eu tenho ele faz menos de 2 meses, eu acho, esse jogo. E eu já joguei 11 partidas. Mas é porque a partida é muito rápida, né? As primeiras partidas demoram tipo 5 minutos. E as mais demoradas a mais demorada, né? Durou meia hora. Mas antes dessa, tipo, a mais demorada antes dessa é 18 minutos. Então é um jogo que demora pouco tempo, é um jogo rápido. E eu achei ele um jogo bem gostosinho, assim, bem leve. Você joga de boaça, assim, é um jogo cooperativo. Que um cara está querendo transmitir a informação do quebra-cabeça para os outros, né? Ele é um jogo que funciona melhor com 2,
mas joguei com 4 e também funciona até relativamente bem, mas com 2 eu acho que é onde ele brilha, porque aí você cria até um diálogo entre vocês, né, entre os dois jogadores, sem nem falar, né? Então vocês criam meio que uma linguagem própria para transmitir informações para chegar numa resposta do jogo. Ele lembra um pouquinho Codenames, porque você vai ter uma carta de gabarito que um jogador vai ver, só que é muito um pouquinho porque o jogo não é um word game. Então o jeito que você dá dicas é o que faz o jogo ser diferente, completamente do Codenames, e lembra muito mais o Concept, né? Que não é um jogo cooperativo, mas talvez até poderia ser, né? Porque ele tem essa vibe de ser muito mais uma atividade. O Space Puzzle transforma, é como se ele pegasse o Concept, que é um jogo mais atividade, e transformasse em um jogo mesmo, com objetivos claros, com vitória clara, com tudo muito bem resolvido, sabe? E é isso que eu gostei nele. Ele é um jogo de fato, apesar de ser bem de boinhas. Eu achei ele um co-op extremamente relaxante, assim. A gente joga tranquilo, nem sente. Geralmente eu não gosto de jogar jogo muito tarde, porque eu fico com a cabeça acelerada pensando no jogo. Aqui não, é bem de boa, eu jogo e tal. Não pesa e tudo mais. Então é um dos jogos que eu não sei se eu dou um selo de aprovação. Eu tô achando legal, mas não tô achando ele brilhante, né? Então eu acho que ele cumpre o propósito. Então talvez eu desse um selo de aprovação. Não tenho certeza ainda, porque eu achei os primeiros cenários bobinhos, né? Mas agora tá começando a engrenar e tá começando a fazer sentido, tá começando a ficar mais interessante e mais, um pouco com mais de dificuldade, né? Os níveis que a gente tá jogando, né? E é isso aí. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo não explica os jogos. Caso deseje entender os jogos, o manual deverá ser consultado.